Então vamos lá, pessoal, para mais uma atividade. Essa atividade aqui, ela é uma atividade extra, fora do material que eu utilizei como referência, mas que tem alguns pontos que eu acho interessante, né? Provavelmente eu vou trazer mais outras atividades que são interessantes para a gente ressaltar alguns detalhes. E o que muda dessa daqui em relação às anteriores? Se a gente notar, o passo de processamento, né, de incremento desse laço, ele é 2, ele não é 1. Então ele não vai contar 1, 2, 3 nessa ordem, ele vai contar 1, 2, 4, 8, 6, 12, 16, 32, 104, 128 e assim por diante. Então, vamos ver como que isso afeta na prática a resolução da nossa atividade. Primeiramente, vamos ver aqui o seguinte, né? O J, ele recebe I, né? O I externo aqui do laço externo, e vai executar até o N, tá? E vai incrementar até o N, de 2 em 2. Então, como que a gente faz? O meu J, na primeira execução, ele vai receber 1, que é o 1 do laço externo. E isso aqui, ele vai executar até quanto? Ele vai executar até N, né? Até N. Isso aqui significa dizer o quê? Que o meu laço, ele vai executar N menos uma vezes. N menos uma vez, tá? Só que veja, como o passo é 2, eu divido o número de execuções por 2, né? Pense assim, você tem aqui um número de execuções, certo? Isso aqui são os passos de execução até chegar no N, beleza? Normalmente os laços, né, com incremento comum de 1 em 1, eles vão passar por todos esses daqui. Agora, quando a gente divide por 2, eles vão fazer esse processamento. Percebe que eles vão fazer, na verdade, metade do caminho apenas? Eles não vão processar tudo, eles vão só até metade, tá? Então a ideia é essa, né? Eles vão processar só metade, por isso o passo 2 ele vai ter importância aqui na nossa resolução. Então, para o próximo processamento, a gente tem aqui que o laço externo ele vai incrementar, o incremento dele é normal, então vai de 2 até n, né? De 2 até n, e eu tenho que ele vai executar n menos 2 vezes dividido para 2. Tá? Acho que vocês entenderam a ideia, né? Por que n menos 2? Porque ele começa em 2 e vai até n, tá bom? Então ele não pega o total de n, ele vai pegar n menos 2, porque ele começou em 2, né? Isso aqui é o total de n, né? Isso aqui é o total de n, tá? E o que ele vai pegar é só a partir daqui, ó. Vamos supor, aqui tem um quadradinho, dois quadradinhos. Então aqui, ó, ele vai ter esse número de execuções, né? Ele não vai ter as duas. Por isso que a gente fala que é n menos 2, tá? Por isso é essa que é a lógica, tá bom? E aí, isso que vai acontecer até que o meu laço externo, né, chegue em n. Então o meu i ele vai valer n, né? O meu i vale n, porque ele foi de 1, 2, 3, 4, 5 até n, e vale n. Então ele vai de n até quanto, né? Se o meu j recebe i e o meu i vale n e o meu j processa até n, então ele vai de n até n, tá? N até n significa dizer o quê? Que é uma execução apenas, tá bom? Uma execução. Mas perceba, todas as execuções aqui a gente dividiu por 2 porque o passo é 2. Essa aqui não é diferente, né? Mas não existe meia execução. Se você prestar atenção, não existe, né? Sempre é uma execução completa. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma execução. Só que, para termos de cálculo, né, para a fórmula que a gente vai utilizar e tudo, a gente vai trabalhar aqui com o meio, tá bom? Mas a gente poderia dizer, sim, que equivale a uma execução apenas, tá? Então, eu vou reescrever isso aqui. N menos 1 sobre 2. Nossa, ficou bom, hein? N menos 1 sobre 2. N menos 2. N menos 2 sobre 2. E assim por diante, até que chegue em meio, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. E aí, então a gente tem essa sequência. Bom, isso aqui eu pergunto para vocês, é uma PA ou uma PG? É uma PA, né, pessoal? A PG, a gente vai obter o próximo termo sempre multiplicando por uma razão, né? Um número que a gente chama de razão. E nesse caso aqui, tudo bem, a gente está dividindo por 2, mas vocês percebam que o fator aqui, né, é menos 1, menos 2, ele sempre vai mudando. Então não tem uma razão que a gente multiplique necessariamente para conseguir o próximo termo, né? A gente sempre vai usar o termo anterior multiplicado por uma razão, e isso não é válido aqui. Então, baseado nisso, a gente já sabe que isso aqui é uma progressão aritmética, não uma PG, tá? Mas por que eu comentei isso? Porque a gente tem a formulazinha da soma, tá? Que eu já tinha mostrado para vocês, né? Que é A mais K
A mais K, vezes a quantidade de termos, dividido por 2, certo? Então essa aqui é a fórmula. E para a gente descobrir a quantidade de termos, né, o n ou o q, chame como quiser, vou colocar aqui q, mas poderia ser n também, né? Enfim, para a gente descobrir a quantidade de termos da progressão aritmética, a gente tem essa fórmula, k menos a mais 1. E perceba o seguinte, né, que eu acho que eu não coloquei nos vídeos anteriores, mas isso aqui é dividido pela razão. Geralmente a gente não coloca, porque numa progressão aritmética, pode ser que geralmente a razão é 1, tá? Então nem aparece, mas a fórmula completa é essa daqui. E vai ser útil, né, para a resolução dessa atividade. Então, se a gente for calcular a quantidade de termos, a gente tem que o nosso maior termo, que vai ser n menos 1 sobre 2, n menos 1 sobre 2, n menos 1 sobre 2, menos o nosso primeiro termo, então menos meio, tá? Menos meio. Isso aqui tudo dividido pela minha razão. A minha razão, ela é meio, tá? A minha razão é meio, porque todos os termos eu estou dividindo eles por meio, tá? É a mesma coisa de pegar n menos 1 multiplicado por meio. O que está multiplicando é a razão, então aqui é meio, tá bom? Mais 1. Nossa, como que eu faço para resolver isso? Vamos passo a passo. A quantidade de termos que eu tenho aqui vai ser n menos 1, como aqui é a mesma base, né? Então, eu vou fazer n menos 1, dividido para 2. Eu vou ter, com isso, n menos 2, né? Eu não vou ficar reescrevendo aqui, né? Porque senão vai dificultar. Então, isso aqui eu posso escrever como n menos 2 sobre 2, tá? N menos 2 sobre 2. E aí, isso daqui é isso aqui de cima, tá bom? Eu vou dividir isso aqui por meio, né? Posso cancelar aqui, dessa forma. Então, eu tenho que isso aqui tudo é igual a n menos 2, né? N menos 2. Ok? Então, já que eu sei que isso aqui tudo é igual a n menos 2, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu até apagar as coisas que a gente já fez, eu vou colocar aqui n menos 2. N menos 2. N menos 2 mais 1 é quanto? É n menos 1, tá? Então, a quantidade de termos que eu tenho aqui dentro, tá? A quantidade de termos que eu tenho aqui é n menos 1. Perfeito? Tá, então agora eu posso utilizar a minha fórmula de soma para descobrir quantas execuções eu tenho. E a fórmula, né, se a gente utilizar ela aqui, ó, a gente vai ter soma é igual ao meu menor termo, né, o meu menor termo aqui no caso é meio, mais o meu maior termo, que é n menos 1 sobre 2, n menos 1 sobre 2, multiplicado pela quantidade de termos que a gente tem, que é n menos 1, n menos 1, isso aqui dividido por 2, tá? Então aqui, vocês podem resolver passo a passo, mas o resultado, se você for fazer ele, né, o resultado é n, que multiplica n menos 1, n menos 1, dividido para 4, tá? Dividido para 4. Se você perceber, então aqui a gente tem o quê? N ao quadrado, né? N ao quadrado, n ao quadrado, menos n, dividido para 4. E, para a complexidade de algoritmos, né, quando a gente vai escrever, a gente utiliza sempre o maior termo. Então, esse aqui não é o maior, isso aqui a gente ignora, então é n ao quadrado. Tá? Essa aqui é a complexidade desse algoritmo e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Valeu!